E aí vem a pergunta do nosso colega ali. Só que essa rotação tem consequências. E as consequências do efeito giroscópico dessa rotação, a primeira delas é manter ponta para frente, que é o que a gente quer. Isso aqui a gente já discutiu, já está lá. O problema é que quando o objeto tem rotação, ele tem uma segunda consequência que é tender a inclinar a 90 graus. Ou seja, no caso do peão, quando ele ia cair para o lado, o que ele fazia? Ele começava a girar. Então ele fica girando o peão, quando o peão está perdendo velocidade, ele fica girando que nem a gente está vendo nessa imagem aqui, ele fica girando, fazendo um movimento que é chamado de precessão, que é essa rotação grande aqui, ó, que é aquele movimento do peão um pouco antes dele cair. Que ele fica girando assim, girando, e plá, e chega uma hora que ele cai. Isso é um movimento que é chamado de precessão, ok? E é uma consequência da rotação. Então, todo objeto em rotação acaba tendo um pouquinho de precessão. Essa precessão pode ter uma amplitude maior ou menor. Quando a amplitude é menor, ele gira pequenininho aqui, apertadinho aqui, e a gente quase não nota. Quando a amplitude é maior, aí a gente percebe, que é o que está ilustrado nessa parte aqui da figura, olha só. Reparem que o projétil está deslocando da direita para a esquerda aqui, e o movimento de precessão, que está representado aqui, né, nesses círculos aí, ele parece ir diminuindo. De fato, é isso que é a tendência. A tendência é o projétil ir reduzindo a amplitude de precessão ao longo da sua trajetória. Então ele sai da boca do cano com um movimento de amplitude maior, né, com uma oscilação maior, e vai fechando. E a gente tem que lembrar, pessoal, que o que o projétil está fazendo é isso aqui, ó. Vamos ver isso aqui. O projétil está de frente aqui, beleza? Ele sai fazendo esse movimento aqui, ó. Fazendo esse movimento e vai indo, aí daqui a pouco ele vai diminuindo, e aí ele fica com um movimento pequenininho de precessão. Isso aí é o que se espera de um projétil devidamente estabilizado. É normal ele sair com uma inclinação ali, né, com um desalinhamento inicial, né? Mas quando ele está devidamente, né, quando ele foi devidamente produzido e tem a rotação adequada, ele vai fechar esse movimento e vai ser capaz de alinhar melhor a ponta dele com a trajetória. E isso leva algum tempo de voo, né? Por isso que o pessoal fala, né, alguns já devem ter escutado essa expressão, que o projétil ainda está estabilizando. O projétil ainda não estabilizou, porque ele está nessa fase aqui ainda, que a precessão dele ainda tem uma amplitude significativa, ok? E, além disso, em decorrência, né, da precessão, que é uma decorrência da rotação, vem um outro movimento, que é o movimento de nutação. A nutação já é um movimento de magnitude muito menor. Nessa imagem aqui, ela está representada por essas pequenas ondulaçõezinhas aqui. É quase que uma vibração só da ponta do projétil aqui ao longo da precessão. Ao longo da precessão. Nessa outra imagem aqui, ela é representada por esses círculos menores aqui, ó. Isso aqui seria a nutação. A ponta do projétil está, além de estar girando na precessão, ela tem uma vibraçãozinha menorzinha ali. E a tendência disso é diminuir a amplitude. Então reparem que o que eu estou falando aqui para vocês é que o projétil tende a ter mais estabilidade mais para frente um pouco do que próximo da boca do cano. Ok? O projétil aumenta de estabilidade ao longo da sua trajetória.
E isso é verdade. Até que ele chegue ao regime transônico. Quando chega no transônico, aí eu já não posso garantir mais isso, porque tem projétil que não resiste ao regime transônico. Mas, de fato, os projéteis aumentam de estabilidade ao longo da trajetória. Estamos juntos até aí? Tem um outro videozinho bacana aqui para a gente ver isso. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse aqui a gente já viu. Eu acho que é esse aqui, desse slide aqui. Olha só que interessante. Um tirão, olha lá o projétil saindo. Ó, a ponta dele inclinando para baixo, inclinando para baixo, inclinando para baixo. Opa, onda de choque gerando ali. Opa, começou a subir. Ponta subindo, subindo, subindo. Opa, parou de subir. Tá começando a baixar de novo. Baixar, baixar, baixar. Opa, baixou, subiu, subiu, baixou de novo. Olha só que coisa interessante essa imagem, né, pessoal? Isso aí é uma inclinação monstruosa de um projétil. Ele saiu muito inclinado inicialmente, mas ainda assim o efeito giroscópico foi capaz de brigar para não deixar o projétil tombar, ok? Só que reparem nessa imagem aí, como a imagem ela é uma visão meio que lateral do projétil, a gente tem a impressão que o projétil está balançando ponta para cima e para baixo. Não é para cima e para baixo, ok? Não é para cima e para baixo. O que está acontecendo é isso aqui, ó. A gente tem que lembrar do ponto de vista tridimensional da coisa. Ele está fazendo um movimento circular.